Bem-vindo ao podcast Bíblia Comentada. Toda segunda e quinta-feira, mergulhamos juntos na Palavra de Deus. Para não perder nenhum episódio, curta e inscreva-se em nosso canal. Prepare-se para uma jornada de fé e aprendizado. Que Deus abençoe sua vida. Gênesis capítulo 15 é um dos momentos mais importantes na narrativa da vida de Abraão, pois aqui Deus estabelece um pacto formal com ele. Esse capítulo destaca a profundidade da fé de Abraão e a confiança em Deus, mesmo em meio a dúvidas e incertezas. A história deste capítulo revela a natureza do relacionamento entre Deus e Abraão, e também a promessa divina que se desdobrará ao longo da história bíblica, culminando na vinda do Messias. O capítulo começa com a expressão: "Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abrão numa visão, dizendo: Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão." Gênesis capítulo 15, versículo 1. Esse versículo traz uma palavra de conforto e encorajamento a Abraão, que talvez estivesse preocupado com possíveis retaliações após a vitória sobre os reis no capítulo anterior. Deus, porém, lembra a Abraão de que ele é o seu protetor, escudo, e a sua recompensa. Apesar da garantia de Deus, Abraão ainda carrega um peso em seu coração. No versículo 2, ele expressa sua preocupação. "Senhor Deus, que me hás de dar, pois ando sem filhos, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer." Abraão lembra a Deus que, embora ele tenha sido abençoado de várias maneiras, ainda não tinha um herdeiro, e seu servo Eliezer de Damasco seria seu sucessor, já que ele não tinha filhos. A resposta de Deus a Abraão é clara e enfática. "Este não será o teu herdeiro, mas aquele que de tuas entranhas sair, esse será o teu herdeiro." Gênesis capítulo 15, versículo 4. Deus reafirma sua promessa de dar a Abraão um filho legítimo, nascido de seu próprio corpo. Isso era crucial, pois Abraão estava em idade avançada e sua esposa Sarai era estéril. A promessa de um filho parecia impossível do ponto de vista humano, mas Deus deixa claro que ele cumpriria sua palavra. No versículo 5, Deus leva Abraão para fora e diz: "Olha, agora para os céus e conta as estrelas, se as podes contar." E disse-lhe: "Assim será a tua descendência." Esse é um dos momentos mais memoráveis na vida de Abraão, quando Deus usa as estrelas do céu para ilustrar a grandeza da promessa. A descendência de Abraão seria inumerável, uma promessa que transcendia a situação imediata e limitada de Abraão e Sarai. Aqui, Deus está revelando que, por meio de Abraão, viria uma multidão de descendentes, tanto físicos quanto espirituais. O versículo 6 é um dos mais significativos da Bíblia, pois resume a essência da fé de Abraão. "E creu ele no Senhor, e imputou-lhe isto por justiça." A fé de Abraão é o que o justifica diante de Deus. Ele não apenas acreditou na promessa de Deus de maneira superficial, mas confiou profundamente que Deus seria fiel para cumprir sua palavra, mesmo quando as circunstâncias eram totalmente contrárias à lógica humana. Esse princípio de justificação pela fé, revelado aqui, é fundamental em toda a narrativa bíblica e será reiterado no Novo Testamento, especialmente nas cartas de Paulo, como em Romanos capítulo 4 e Gálatas capítulo 3. Após essa demonstração de fé, Deus reafirma sua promessa de dar a terra de Canaã a Abraão e sua descendência. Gênesis capítulo 15, versículo 7. No entanto, Abraão pergunta: "Senhor Deus, como saberei que hei de possuí-la?" Gênesis capítulo 15, versículo 8. Embora ele tivesse fé, Abraão buscava uma confirmação visível da promessa. Deus, em sua paciência e graça, não repreende Abraão por essa pergunta, mas responde com uma aliança formal. Deus instrui Abraão a preparar um sacrifício e Abraão obedece. Ele traz uma novilha, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho e corta os animais ao meio, colocando cada metade frente à outra, exceto as aves. Gênesis capítulo 15, versículos 9 e 10. Esse tipo de sacrifício era comum na prática de fazer alianças na antiga Mesopotâmia, onde as partes envolvidas passariam entre os animais cortados, simbolizando que, se não cumprissem o pacto, seriam destruídos da mesma maneira que os animais. Após a preparação do sacrifício, algo misterioso acontece. O versículo 12 diz: "Ao pôr do sol, caiu um profundo sono sobre Abrão, e eis que grande pavor e densas trevas caíram sobre ele." Esse sono profundo e o terror que Abraão sente indicam a presença de Deus. O Senhor então fala com Abraão, revelando o futuro de sua descendência. "Sabe, de certo, que peregrina será a tua semente em terra que não é sua, e servi-los-ão, e afligi-los-ão por 400 anos. Gênesis capítulo 15, versículo 13.
Deus profetiza sobre a futura escravidão dos israelitas no Egito, algo que seria cumprido séculos depois. Mas também promete a libertação e que eles sairiam de lá com grande riqueza. Gênesis capítulo 15, versículo 14. Deus também garante a Abraão que ele morreria em paz, em boa velhice, e que sua descendência voltaria para a terra de Canaã na 4ª geração. Gênesis capítulo 15, versículo 16. Aqui, Deus revela que o retorno à terra estaria condicionado ao cumprimento do tempo da iniquidade dos amorreus, um povo que habitava Canaã na época. Deus, em sua justiça, esperaria até que a medida da iniquidade dos amorreus estivesse completa antes de julgar aquela nação e entregar a terra aos descendentes de Abraão. O ponto culminante do capítulo é o estabelecimento da aliança. E sucedeu que, posto o sol, houve escuridão, e eis um forno de fumaça e uma tocha de fogo que passou por aquelas metades. Gênesis capítulo 15, versículo 17. A presença de Deus é simbolizada pelo forno de fumaça e a tocha de fogo, que passam entre as metades dos animais. Esse ato é significativo porque Deus, sozinho, passa entre os pedaços dos animais, demonstrando que ele tomaria sobre si a responsabilidade de cumprir a aliança. Normalmente, em alianças entre humanos, ambas as partes passariam entre os animais. Mas aqui, Deus assume a totalidade do pacto. Deus, então, especifica os limites da terra que ele daria à descendência de Abraão, desde o rio do Egito até o grande rio, o rio Eufrates. Gênesis capítulo 15, versículo 18. Isso inclui territórios ocupados por vários povos, como os queneus, os quenezeus, os cadmoneus, os heteus, os ferezeus, os refães, os amorreus, os cananeus, os girgazeus e os jebuseus. Gênesis capítulo 15, versículos 19 a 21. Essa vasta terra se tornaria o território de Israel, embora sua posse completa só fosse alcançada muitos anos depois, sob os reinados de Davi e Salomão. O capítulo 15 de Gênesis é, portanto, um marco espiritual e histórico na vida de Abraão. Ele nos ensina várias lições profundas. 1. A confiança de Abraão em Deus. Embora Abraão tivesse dúvidas e perguntas, ele continuou a confiar nas promessas de Deus. A fé de Abraão foi contada como justiça, mostrando que a fé em Deus é o que justifica o homem diante dele, e não as obras ou merecimentos pessoais. 2. O caráter de Deus. Deus se revela como um Deus fiel que cumpre suas promessas mesmo quando parece impossível do ponto de vista humano. Ele também mostra que sua aliança com Abraão é incondicional. É ele quem passa entre os animais, assumindo o compromisso de cumprir a aliança. 3. A soberania divina. Deus já tinha um plano para a descendência de Abraão, incluindo o período de escravidão no Egito e a futura posse da terra de Canaã. Isso revela que Deus controla a história e age de acordo com seu tempo e propósitos, permitindo que o mal e o sofrimento existam por um tempo, mas sempre trazendo redenção e libertação no final. Em suma, Gênesis capítulo 15 é um capítulo poderoso que destaca a fé, a promessa e a aliança de Deus com Abraão. E por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas, culminando na vinda de Cristo, o descendente prometido. Obrigado por acompanhar o podcast Bíblia Comentada. Texto e produção Douglas Vieira. Trilha sonora 50 Sounds. Faixa The Awakening. Música por 50sounds.com. Voz ChatGPT 4.0. Bibliografia. Comentários expositivos Hernandes Dias Lopes, editora Agnos. Comentário bíblico Matthew Henry, editora CPAD. Agni Champlin, editora Agnos. Charles Spurgeon, Os Tesouros de Davi, editora CPAD. Toda segunda e quinta-feira, estamos aqui para aprofundar o conhecimento da Palavra de Deus. Tem alguma dúvida sobre o capítulo de hoje? Envie pra gente e responderemos assim que possível. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para acompanhar todos os episódios. Que Deus abençoe sua vida.